Livro sagrado, livro de Romanos, capítulo 5. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, num tempo escolhido por Deus. Vou fazer um parênteses porque isso significa que não morreu para tirar pecado de ninguém. Como foi injustiçado, como eu, meu pai e minha mãe, que somos royalty, então somos aceitos por Deus. Temos, sim, direito do que é nosso, além das bênçãos que Deus derrama em nós. Então, esses idiotas do Brasil, neste momento, estão se rastejando à mercê, porque está aqui mesmo. Significa pagar pelos crimes e pecados. Ou então, como no meu caso, que sou royalty como meu pai e a minha mãe, ter o que é nosso de direito. Pois somos aceitos por Deus e somos ainda assim, mais ainda, abençoados por Deus. Voltarei aqui para o 7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Isso está falando a respeito de vocês, pecadores, e não está falando de quem é injustiçado e que o pecado alheio causa problemas em royalty como eu ou em seres humanos. Voltar à leitura. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. No meu caso, que sou royalty, não tenho castigo, pois fui injustiçado. Deixa-me voltar aqui. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Então não preciso repetir o que isso significa. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Está falando a respeito dos pecadores, não dos injustiçados. Na 13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Jesus também era royalty. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos eles da vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da desobediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é a nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.